é isso aí, rapaziada, né? Segundo o PC aí, todos os lances foram normais, né? Por incrível que pareça, se o juiz expulsasse o Bruno Henrique ali também, não seria, eu acho que algo fora do normal, não. Poderia sim ter dado vermelho. As linhas ali claramente mostram o Bruno Henrique impedido no gol. O jogo estava completamente diferente, o Vasco estava conseguindo jogar. Após esse gol aí, vem um balde de água fria, né? Desanima mesmo. Não tem como não desanimar. Você está correndo mais, está se desgastando mais. E o Vasco precisava de 2 gols para avançar a final. Seria herói, mas o Vasco teve que jogar contra o Flamengo e contra também a arbitragem, né, pessoal? Não, problema mental, técnico, tático, físico. A gente já falou aqui como o Vasco acaba caindo de produção no segundo tempo. E tecnicamente o Vasco ele apostou em 2 jogadores caros e que fisicamente não entregam, que é o caso do Paí e do Coutinho. Não são certezas, né, mãe? Exatamente, porque tecnicamente eles são de um nível muito alto dentro desse elenco que o Vasco montou nas últimas temporadas. Mas eles desfalcam a equipe vez ou outra porque fisicamente não suportam o que é a intensidade hoje, principalmente o futebol brasileiro, o que apresenta de adversário, campo, calendário. Só para também não queria só chamar atenção para 2 frases do Carille que me intrigaram aqui. Né? Primeira frase: a parte tática eu tenho que resolver, mas eles tecnicamente têm que jogar mais. Cobrou. Tem jogador que caiu de produção. Piton, por exemplo, acabou de produção. Outra frase: eu tenho que consertar muita coisa, mas o time precisa parar de correr errado. Então, ele começa... O Carille, como no Santos, começa a jogar ali, começa a distribuir os problemas. Nessa hora, o treinador tem que atrair os problemas. Sim. Ele ser o ímã dos problemas. Porque ele começa a perder o elenco. O jogador começa a ficar bicudo com ele, começa a entender que ele tá jogando o jogador contra a torcida. Esse não é o momento para ele fazer isso. Principalmente num jogo desse, que valia a final do Campeonato Carioca. Ele tem que atrair os problemas. Eu vou tentar resolver os problemas. Eu sei que temos muitos problemas táticos, muitos problemas físicos, e nós temos que corrigir todos esses problemas. Atrai para ele, não. Ele começa a distribuir esses problemas. E isso, para um treinador... Como no ano passado, ele foi vaiado na final da Série B do campeonato com o time campeão. Sim. Ele conseguiu ser vaiado. Protestos da torcida. E está se encaminhando da mesma forma no Vasco da Gama. Começa a terceirizar os problemas e não atrair os problemas para ele. Isso dá muita dificuldade para o torcedor no entendimento e para os jogadores no vestiário. O Marcelo, não sei se dá tempo, rapidamente, só 2 pontos. Primeiro, ele elogiou o Nuno Moreira e eu acho que, de fato, esse é um jogador que tem muito a acrescentar. Sim. A estreia dele no Nova Iguaçu foi boa, melhorou o lado esquerdo, deu uma belíssima assistência para o Ryan e hoje ele faz um gol. E é um jogador que pode ser esse ponta com mais capacidade de articulação pela esquerda ou jogar por dentro, como ele teve que atuar depois da série do Coutinho, né? Depois até entra o Paí. Mas acho que é um jogador que vai acrescentar. E uma outra questão, eu não acho, para a galera que está vendo perceber o que eu vou falar, eu não acho que o Verratti seja um problema. O Verratti é uma solução do Vasco. Ele é um grande camisa 9. Porém, ele é um jogador que tem problemas nítidos para jogar fora da grande área, para jogar com a bola rolando por baixo. Em várias oportunidades, o Vasco não consegue dar continuidade a uma jogada de construção porque ele tem essa limitação, ele tem uma outra característica. Ele é um cara de área, ele é um cara de mais presença ali, de jogo aéreo. Agora, por baixo, eu acho que a direção do Vasco deveria entregar um jogador com outra característica. Para você dar Para você mudar também a forma de jogar. Mudar a forma de jogo, Isso. entendeu? Hoje, no segundo tempo, isso ficou nítido. Ele não chega na bola. A bola joga a bola na frente, ele não consegue. Quando a bola chegar. vem por baixo, ele não consegue dialogar. Isso prejudica, O entende? Verratti participa daquela relação de jogadores que não jogam bem ou não jogam mal. O Verratti ou ele faz gol ou ele não faz gol. Se a bola não chegar, ele não vai fazer o gol. Ele tem condições... Mas esse é o problema, a bola tem que chegar perto. Isso, tem condições determinadas para a bola chegar e tem condições determinadas para a finalização. Ele é muito bom no cabeceio. Muito bom atacante. E ele é muito respeitado pelos zagueiros dentro da grande área. Sim. Agora,
Não dê a ele a obrigação de sair da área para trabalhar. A questão é que se você neutraliza o jogo aéreo, fica complicado você criar uma outra arma, você criar O Nuno, ele até dá essa opção pro Vasco agora. De É muito trabalhar mais de do uma que o outra Verratti, forma. E a responsabilidade dele agora vai aumentar com a ausência do Coutinho. A gente viu a imagem dos torcedores saindo antes do final do jogo, né? Já estava ali 1-1, depois 2-1 e os torcedores do Vasco acabaram indo embora no Maracanã um pouquinho antes. Olha aí as imagens. Donan, pelo que o Vasco tem apresentado até agora, e é claro que pode evoluir muito até o início do Campeonato Brasileiro, mas você está prevendo um Campeonato Brasileiro difícil, muito mais difícil que 2024, como 2023 ou 2022, por exemplo? Eu acho que o de 2024 ficou acima da expectativa, o Vasco conseguiu uma vaga com a Sul-Americana e hoje, né, se você for analisar a projeção, é de um ano muito complicado. E eu acho que quando a gente vê a própria torcida do Vasco não enchendo o seu espaço, diz muito sobre uma torcida que não se sente representada dentro de campo, que vê que a diferença hoje entre Vasco e Flamengo é abissal, gente. São mundos distintos. O torcedor do Vasco, ele já espera uma derrota. Ele vai porque ele é apaixonado. O que vai lá, ele vai porque ele espera, né, um roteiro épico. Mas a situação é complicada, o Vasco precisa solucionar a questão da SAF, precisa solucionar, o Vasco precisa de investimento, de um projeto profissional para voltar a ser competitivo. O cenário atual é um cenário de muito desgaste, né? O Pedrinho está tentando segurar as pontas lá. Mas analisando o restante da temporada e um Campeonato Brasileiro que deve ser muito concorrido, hoje a situação é difícil. Você vai se apegar a quê? O Vasco não tem sido competitivo. O Vasco não foi competitivo contra o Flamengo. Teve um primeiro tempo no primeiro jogo, 30 minutos, nem isso agora. Muito pouco. É muito pouco. Uma partida tem 90 minutos, né? É muito pouco. A realidade do Vasco é uma realidade complicada. E aí o Pedrinho vai ter que encontrar soluções e o mercado também vai precisar, né, chegar com algum tipo de proposta para solucionar a questão administrativa e financeira do clube. Porque você limita muito as possibilidades de trabalho ali dentro do Vasco. Assim. O Vasco, ele entrou numa situação com a última SAF que chega de uma forma, né, com o pé na porta, prometendo que essa distância com o Flamengo, ela não ia mais acontecer, enfim, muitas coisas. E aí, quando conseguiu cavar esse buraco e perceber, né, como que ficou o Vasco nessa situação, o Pedrinho ele fica limitado a contratações. Então, olha o mercado, o pouco que o Vasco se movimentou nessa temporada. São peças que não chegam para mudar de maneira alguma o Vasco de patamar. Então, assim, o elenco já muito limitado, peças que vêm de um futebol de um nível muito abaixo, de outra situação de jogo fora do país, que se você pensa de um jogador de um alto nível que está jogando numa outra liga. Vamos falar do Felipe Anderson, por exemplo, que chega para o Palmeiras no nível dele que você já pensa, bom, pelo menos um ano ali para adaptação você precisa dar para o jogador. Os atletas que o Vasco buscou agora, assim, com todo respeito mesmo, mas não mudam o time de patamar. Então o Vasco, ele praticamente, ele corre atrás do próprio rabo. E aí se apresenta uma temporada muito difícil. Muito bem, Faz de Esportes, fazendo o seguinte, vamos para mais um intervalo aqui. É isso aí, galera. Que situação, né, cara? Que situação essa do Vasco. Ao ponto da imprensa falar tudo isso que está falando aí. O Vasco realmente precisa de reforços que vá mudar a realidade do Vasco. Se pudesse, ou se conseguisse, né, romper com o Payet, tem um salário muito alto. O Verratti tem um salário muito alto. Não dá para passar muito desse ano, acredito eu. Só que aí o Vasco fica refém desses caras, né? Na verdade, eles estão aproveitando da fragilidade do Vasco, obviamente, para fazer o deles também, né? Que eles não estão errados, não. Estão certos, estão ali fazendo o trocado deles. Mas para mudar a realidade do Vasco, precisa de jogadores que desequilibram, né? O Vasco hoje com um cara ali nível Gerson, um atacante, um ponta, nível Bruno Henrique,
Pô, o Luiz Araújo, Luiz Araújo joga demais, cê é louco. Um zagueiro nível Léo Ortiz, poxa vida, cara. Lateral que o Flamengo tem, o Wesley. Cara, é outra realidade mesmo, né? Arrascaeta, mano. Dela Cruz, Pulgar arregaçando. É outra realidade, né, galera? O Flamengo hoje tá muito distante do que é o Vasco. Muito distante mesmo. O Vasco precisa fazer algo que ainda não fez, né? Vamos ver como vai se comportar esse time do Vasco no Campeonato Brasileiro. Campeonato muito difícil, bem complicado mesmo. Vai ser um dos mais difíceis ou o mais difícil de todos os tempos. E se o Vasco não acordar, o negócio pode ficar feio, hein, rapaziada? Deixa eu até dar uma olhada aqui no Campeonato Brasileiro. Quais os times que a gente vai ter aí para, se o Vasco não fizer nada, questão de rebaixamento, né? Ceará, Sport, Ceará subiu agora, né? Sport, Vitória, Juventude, Mirassol, Juventude, Vitória, Sport e Ceará. Até o momento, se o Vasco não fizer nada, a briga dele vai ser contra esses times, né?